O que está acontecendo com o Guardiola? E a temporada passada foi um fracasso do Manchester City completo. Aí, beleza, falou, não, cara, assim, os caras renovaram o contrato dele, tipo, deram um puta volta de confiança, e o caramba, ele agradeceu, ele falou, qualquer outro time no mundo teria mandado embora. Não é bem assim, mas ok. Eu deixaria ele eternamente no meu time. Mas aí, assim, cara, começa a temporada, vem o Mundial, os caras conseguem ser eliminados pro Al Hilal. E aí... toma um monte de gol ali, o Marcos Leonardo deitando na zaga dos caras. E aí começa a Premier League, um desempenho tétrico nesse começo de Premier League. Ou seja, o time, mesmo com contratações, investimento de uma temporada para outra, não consegue se recuperar, pelo menos até agora. E aí já começa a se questionar, peraí, o que aconteceu com o Guardiola? Porque ele sempre foi um cara que sempre de topo. Um cara que sempre trouxe uma regularidade pelas equipes que ele passou muito grande. E ele vem de um ano, pior ano da carreira, sem títulos, e agora começa uma temporada já de novo muito mal. Foi mal. Você que acompanha mais de perto, o que está acontecendo com o Guardiola? Ele foi atropelado pelos demais? Ele está ultrapassado? Ultrapassado eu não acredito. Eu acho que não dá, cara, pra ele estar ultrapassado. Mas deve ter tido um desgaste, porque é um cara que cobra muito. E aí ele tá tentando reformular o Manchester City, né? Você vê quantos caras saíram e quantos caras chegaram. Então, para você reformular o time, você precisa de um tempo. Eu acho que o Manchester City volta a ser um time competitivo, um time fortíssimo, mas vai precisar de um tempo de adaptação ao esquema do próprio Guardiola. O Guardiola, você tem um esquema completamente diferente de tudo, né? O Guardiola, ele inclusive... consegue defender em triângulo, se você pegar, joga o jogo para um lado para deixar alguém livre do outro, faz aquela transição, posse de bola, muita movimentação. Pô, para você entrar nesse esquema tático, para quem não tá acostumado, vai demandar um tempo, né, cara? Então eu acho que o Guardiola ele ainda vai fazer o Manchester City, espero que faça, porque eu amava ver jogo do City. Amava, cara. Apesar de eu torcer por Newcastle, adorava ver jogo do City, porque é um aprendizado, uma aula, né, cara? O Guardiola, ele aprendeu, na verdade... Acho que o Haaland matou um pouco o sistema do City, cara. Depois que o time começou a jogar muito pra ele, não deu uma... Pô, ganharam Pode 3 ser. títulos, pô, com ele. Na verdade, ele tem saído mais da área, né? Na Noruega, cara, não, né? Um jogador, ele não tá mais com aqueles mesmos números, né? É um jogador que quando ele não tem número, ele não tem quase nada. Seleção da Noruega joga pra ele. Então, ele fez 5 gols agora contra a Moldávia, né? 11 gols fez a Noruega, ele fez 5. Mas o City, eu acho que joga muito também, jogou muito pra ele, mas ele era um jogador também que saía muito da área, que marcava os espaços ali, né? Para poder alguém vir de trás para entrar, como o Guardiola gosta de fazer. E espero que o City melhore, cara. Eu tô torcendo muito para isso. O Guardiola, ele começou... na verdade, o esquema deles foi aperfeiçoando. Começou com o Rinus Michels, com aquela seleção de 74 da Holanda. Não sei se vocês tiveram já a oportunidade de assistir o vídeo. Sim. Coloquem Holanda e Uruguai. Você vê que coisa maluca. Não tinha posição, todo mundo ia na bola. Ali era o jogo futebol total, né? Exatamente. Aí o cara jogava a bola lá pra frente, assustado. Todo mundo corria junto. 7 em cima dele. Tava todo mundo do Uruguai impedido. Então... Famoso carrossel holandês. Famoso carrossel holandês. E aí o Johan Cruyff fazia parte dessa escola, né? Dessa seleção. Johan Cruyff levou isso pro Barcelona, né? Isso foi implantado no Barcelona. E o Guardiola fazia parte desse esquema, e o Guardiola foi aperfeiçoando esse esquema, né? Então, uma coisa foi aperfeiçoando a outra, e é por isso que o Guardiola joga desse jeito. E eu espero que ele volte a ser o cara. Porque eu acho que ele vai cansar. Eu acho que o Guardiola não vai durar muito mais tempo no futebol. Porque o cara que vive o futebol intensamente como ele, que não dorme, fica estudando adversário, uma hora o cara cansa. O Klopp cansou, cara. Klopp, ele se aposentou por quê que ele virou manager? Porque ele cansou, cara. O cara, pra estar em alto nível como treinador, o cara tem que respirar futebol. E outra, o Klopp é um cara muito mais bom vivão, me parece, né? Então ele falou, cara, quer saber, bicho? Eu tô rico e tal, chega um pouco, vou fazer outras coisas. O Guardiola me parece um cara mais nerd, né? Ele respira muito essa porra. Eu acho que também que quando ele parar, ele vai sentir uma falta do caralho, né?
Vai sentir, mas eu acho que ele não vai aguentar mais. Porque é o seguinte, ele chegou a falar isso até no livro dele. Se você não tiver mais condições de manter o mesmo nível de concentração, de estudo, de aprendizado, você cai. Sim. E para cair eu prefiro parar. E ele tem razão, o Pelé parou no auge. Pelé percebeu que já estava começando a cair e falou, eu vou parar aqui. E ele já é o maior técnico da história do City. Já é. Como eu falei aqui, conquistou a tripleta lá, né? A tríplice coroa agora, 1 ano e meio atrás. Isso. Ganhou Champions, FA Cup e Premier League. Dos técnicos que eu vi, ele foi o maior. Eu não vi técnico maior que o Guardiola, não. Nenhum mesmo. E olha que já... Acho o maior da história do futebol? Cara... Eu não sei porque eu não vi os antigos. O Ancelotti ganhou coisas mais espalhadas, né? Então, o Rinos Mitchells, por exemplo, eu não vi. Gostaria de ter visto, assim, né? A fundo, o jeito de trabalhar. Mas pra mim ele foi... Brian Clough, que foi campeão da Champions com o Nottingham Forest. Ganhou com o Derby County também. Ganhou com o Derby County, a Premier League e tal. O Mancini ganhou também com o Leicester, né? Foi o Mancini, foi a Premier League, Roberto Mancini. Foi o Ranieri? Não, Cláudio Ranieri. Cláudio Ranieri, é verdade. Cláudio Ranieri. Tô confundindo. Também ganhou... Fefon, e o Newcastle? Quando que vai... Você não acha que tá demorando um pouco pra entrar ali no Big Six, no Big Seven, sei lá, como o pessoal chama hoje lá na Inglaterra, mas quando foi comprado lá pelo fundo árabe, pela Arábia Saudita, diga, pelo país... Imaginou-se, agora uma nova potência e tudo mais, mas tem as barreiras do fair play financeiro e tudo mais. Quando que você acha que vai ser esse ponto de virada do Newcastle e ele entrar de fato na briga pelo título? Eu espero que seja em breve, cara, mas eu não vejo nenhuma perspectiva tão logo do Newcastle virar a maior potência do futebol inglês, não. Eu acho que o fundo contrata alguns jogadores que eu não concordo, né? E acho que o Newcastle, por exemplo, hoje ele tá na 17ª posição, se não me engano, né? Se você pegar a tabela aí da Premier League, tudo bem que o campeonato tá começando agora, mas, era já pra estar lá em cima, pelo investimento que tem, né? Pelo time que tem. Aí vai perdendo alguns jogadores importantes, aí demora para repor. Newcastle é uma pena. Eu me lembro do Newcastle também, quando tinha Asprilla e tal, quando tava disputando ponto a ponto com o Manchester United para ser campeão, também ficou com o vice-campeonato, por pouco não conseguiu vencer. Newcastle tem essas coisas, né? Você virou torcedor por quê? Por conta do filme, o Gol? Não, eu virei torcedor antes do filme, na verdade. Que eu fazia o campeonato inglês na Jovem Pan, né? Santiago Munhas. E eu sempre fui apaixonado pelo futebol internacional, sempre. Só que naquela época a gente não via nada, né? Você gostava do Alan Shearer? Maior artilheiro do futebol inglês, cara. Alan Shearer. E ele, inclusive, muito engraçado, porque ele começou no Newcastle. Olha como que era o Newcastle. Começou na base do Newcastle. Aí o Newcastle vendeu ele pro Blackburn por um preço de bosta. E aí teve que recontratar ele, que foi quando deu aquele boom que virou a Premier League, quando os clubes ingleses começaram a investir para valer, que foi a maior contratação na época do futebol inglês, cara. Era 23 milhões de libras. E aí foi a maior contratação. Quer dizer, era nosso. E aí, a gente teve que pagar uma grana para ter o cara de volta. Um baita absurdo, né? Eu me lembro que naquela época, Middlesbrough tinha o Juninho Paulista, né? O pai do Juninho dava pitaco no time. Lá o Middlesbrough é um dos maiores ídolos da história. O Juninho é um dos maiores ídolos da história do Middlesbrough. Isso mesmo, né? Cara. Isso mesmo. Exatamente. Então... Cara, e essa era uma época que a Premier League nem de longe tinha a badalação que tem hoje. Pra você acompanhar. Era aquele futebol muito feio, velho. Então, de ligação direta pra caralho. Chuveiro na área. Porque na verdade o que aconteceu com os clubes ingleses? Os clubes ingleses, eles praticamente quebraram por causa daquela confusão que teve entre Juventus e Liverpool, né? Que os torcedores, né? Aquela batalha de Helsinki, né? Então, que aí muita gente morreu, caras morreram esmagados e tal, e aí a UEFA proibiu os clubes ingleses de ficarem fora durante muitos anos do campeonato europeu.
Então eles não disputavam nada, cara, era só campeonato interno. Isso fez com que os patrocínios saíssem, isso fez com que os clubes quebrassem praticamente. E aí o que eles fizeram? Eles resolveram se juntar. E aí que falta aqui no futebol brasileiro, porque ninguém se junta para nada, nem para conseguir fechar direito de televisão, né? São 2 grupos diferentes. Então você imagina os clubes formarem uma liga, que a CBF quer que os clubes daqui formem liga, e os clubes não têm condição disso, porque ninguém se entende, que é um amadorismo sem tamanho. E aí eles se juntaram e fizeram várias regras no futebol inglês e resolveram bancar o próprio campeonato. A partir daí, eles conseguiram subir e os clubes hoje são grandes potências no futebol mundial. Mas eles precisaram quebrar, praticamente, para poder dar a volta por cima.